Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Duas amigas, uma ginecologista e uma médica de família. Ao ver uma notícia no telemóvel, a nossa colega ginecologista comenta: realmente a vacina HPV é mesmo eficaz. Está aqui um estudo com base em dados do mundo real que mostra 0 casos de cancro invasivo do colo do útero nas mulheres vacinadas aos 12-13 anos. A médica de família, algo cética, responde: 0 casos? Isso parece-me assim um bocadinho estranho, parece demasiado bom para ser real. Caros colegas, será verdade que, com base em dados do mundo real de um país europeu, se detectaram 0 casos de cancro invasivo do colo do útero nas mulheres vacinadas aos 12-13 anos? Ora bem, este foi o quiz que nós lançamos e a ideia deste quiz surgiu a partir de um estudo que foi publicado no Journal of the National Cancer Institute em janeiro deste ano, em janeiro de 2024. Trata-se de um estudo financiado por uma entidade governamental, ou seja, não ligado à indústria farmacêutica, e que tentou responder à questão: qual a eficácia da vacina bivalente contra o vírus do papiloma humano, HPV, na prevenção do cancro invasivo do colo do útero. Trata-se de um estudo de base populacional, com base em dados do mundo real, e os investigadores recolheram dados de várias fontes de informação da Escócia, incluindo o Serviço Nacional de Saúde escocês, também o Programa Escocês de Rastreio de Cancro de Colo do Útero e ainda o Registro Oncológico da Escócia. Um aspecto também interessante deste estudo prende-se com o facto dos autores quererem avaliar se existe diferença da eficácia e do impacto desta vacina de acordo com alguns determinantes sociais da saúde. E, para tal, usaram os dados do Índice Escocês de Privação Múltipla, que inclui dados relacionados com rendimentos, emprego, educação, saúde, acesso a serviços de saúde, criminalidade e habitação. A partir de todas estas fontes, os autores tiveram em consideração o número de doses de vacina contra o vírus HPV, a idade em que a vacina havia sido administrada e o eventual diagnóstico de cancro do colo do útero. Foram incluídas mulheres nascidas entre 1988 e 1996. Ao todo, foram analisados dados de 447.845 mulheres, das quais 239 desenvolveram cancro invasivo do colo do útero. Até julho de 2020, destas mulheres nascidas entre 1988 e 1996, não foi identificado qualquer caso de cancro invasivo do colo do útero entre as mulheres que tinham sido vacinadas aos 12-13 anos de idade. Portanto, 0 casos. A grande maioria destas mulheres tinha recebido a vacinação completa, mas mesmo entre as que receberam apenas uma dose de vacina, nesta idade, e embora sendo um número reduzido de mulheres nessa situação, mas mesmo nessas não se verificou qualquer caso de cancro invasivo do colo do útero. Entre as mulheres que não foram vacinadas, aí verificou-se uma taxa de incidência de 8,4 por 100 mil mulheres. Entre as mulheres vacinadas apenas aos 14 anos de idade, naquelas que fizeram a vacinação completa, a vacina revelou-se eficaz, mesmo que se tenham detectado alguns casos. E aqui a taxa de incidência foi de 2,7 por 100 mil.
lá está, muito inferior quando comparada com a taxa de incidência das mulheres que não foram vacinadas. Ainda entre as vacinadas apenas aos 14 anos, naquelas que fizeram a vacinação parcial, bem, nesse grupo a vacina já não se revelou eficaz. Em jeito de resumo, de acordo com este estudo, com base em dados do mundo real, os dados são muito convincentes de que a vacina contra o HPV é eficaz na prevenção do cancro invasivo do colo do útero, especialmente quando administrada a crianças dos 12 aos 13 anos, e a imunização parcial em crianças mais velhas é potencialmente ineficaz. Em relação aos determinantes sociais de saúde, o impacto e a eficácia foi superior nas mulheres que vivem nos estratos socioeconómicos mais baixos. Estava eu já em fase de preparação para este episódio do nosso podcast, quando num fórum de médicos de família surgiu um diálogo interessante sobre se faz sentido vacinar mulheres contra o HPV na idade adulta, e isto em mulheres que já tenham sido tratadas por lesões relacionadas com o HPV previamente. E foi interessante esse diálogo, vários colegas partilharam que têm pacientes que têm vindo a receber essa indicação nas suas consultas de ginecologia, e neste contexto realizei uma breve pesquisa e encontrei uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2022 no BMJ, que achei pertinente partilhar e incluir também neste episódio. Essa revisão tentou precisamente avaliar a eficácia da vacina em relação à recorrência de lesões relacionadas com o HPV em pacientes já submetidas a tratamento prévio. Esta é uma questão que, do ponto de vista clínico, faz todo sentido, porque as mulheres submetidas a tratamento prévio para a neoplasia intraepitelial cervical são identificadas e consideradas como uma população de alto risco, quer pelo facto de poderem ser mais sensíveis à infecção pelo HPV, quer por terem um risco superior de serem expostas novamente ao HPV. Por outro lado, há estudos que apontam no sentido de a vacina ser mais imunogénica do que a infecção prévia. Então, de forma muito resumida, de acordo com esta revisão sistemática, podemos dizer o seguinte: a evidência disponível é algo limitado, quer em qualidade dos estudos, quer mesmo em quantidade de estudos. Apenas foram encontrados 2 ensaios clínicos randomizados e os restantes estudos incluídos na revisão, 12 estudos, são estudos observacionais. Em termos de recorrência de lesões SIN2 por qualquer tipo de HPV, a meta-análise aponta no sentido da vacina conferir algum efeito protetor. Os autores acabam por concluir que, apesar das limitações da evidência disponível, a vacina pode ter um efeito protetor para estas mulheres. Embora considerem que o ideal seria dispormos de ensaios clínicos randomizados, de grande escala e de elevada qualidade para estabelecer a custo-efetividade da vacina nestas mulheres. De um ponto de vista prático, apesar da limitação da evidência disponível, para as pacientes que tenham possibilidades económicas, se quiserem realmente maximizar a sua proteção, poderá fazer sentido realizar esta vacina, mesmo após um diagnóstico prévio de lesões por HPV. Caros colegas, em relação ao nosso quiz, já sabem a resposta. É verdade que, com base em dados do mundo real de um país europeu, neste caso da Escócia, se detectaram 0 casos de cancro invasivo do colo do útero nas mulheres vacinadas aos 12-13 anos. E, como é hábito, partilhamos com este episódio os links dos estudos aqui mencionados. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.